Olá, hoje o Age Free World se veste de arte. Recebo duas mulheres que encantam o mundo com sua voz e especialmente com sua presença potente. Milene Vitória, jovem multiartista, professora, campeã de slams, que aos 22 anos já carrega o brilho e a maturidade de quem sabe onde pisa e para onde quer levar quem vem junto. E Thalma de Freitas, atriz, cantora, compositora, que há décadas rompe as fronteiras entre palco, ativismo, ancestralidade e afeto. As duas já se reconhecem como mentor e aprendiz, mas hoje, nesse espaço, são parceiras no mesmo propósito: falar de arte como cura, poesia como denúncia, voz como instrumento de transformação. E mais, a gente vai junto aqui abrir caminhos para o que realmente importa, um mundo onde idade não define potência nem valor. Porque mais do que combater o etarismo, o Age Free World quer criar mundos. Mundos onde o tempo vivido não define valor nem limita, e sim liberta. Uau! Começando! Muito bem-vindas, queridas Thalma e Milene. Obrigada, Fábio. Obrigada por receber a gente. Estamos de volta. Obrigada, Fábio, pelo convite. Milene é residente, Thalma, estou conhecendo agora, é um prazer imenso. Eu já quero saber como se deu o encontro de vocês, né? E o que cada uma ensinou ou continua ensinando a outra. As duas já se conheciam. Pois é, a gente já se conhece, e aí a sua fala eu achei interessante, que a gente se conhece como mentor e aprendiz, só que a gente intercala essas posições, porque eu aprendo muita coisa com a Milene. A gente se conheceu, foi indicada por uma amiga, ela veio fazer a cobertura de redes sociais do meu aniversário de 50 anos, o ano passado, e ela fez um trabalho brilhante, e eu, né, sou, né, dos 50, me considero uma nerd, só que, né, uma nerd dos anos 2000. Então eu colei na Milene, assim, tipo, fiquei grudada nela, procurando ela, buscando ela, falando assim, eu preciso estar convivendo com a sua geração, porque isso que você faz com o pé nas costas, eu não tenho nem, não sei nem olhar direito. Não sei, sabe, a gente tem, né, uma geração de diferença e é um outro mundo. E agora eu me sinto vivendo no mundo da Milene, né, com essa coisa social, né, do etarismo e tal. O mundo é dos jovens, o mundo é do novo, o mundo é de quem está chegando, né? Porque quem está chegando está moldando como vai ser daqui para frente, né? E aí a gente, né, que está numa geração mais à frente, tem toda a experiência de ter conhecido e de ter gestado né, a etapa anterior desse mundo, né? Etapa século XX. Só que agora estamos no século XXI, e como é que a gente se atualiza? É convivendo com pessoas mais jovens, e honrando e respeitando, e se fazendo honrar e respeitar também. Nossa, falou tudo. Vamos começar. Não, é isso. Acho que eu não complementaria em nada, assim, mas num lugar de que é muito. Sempre foram muito positivas as nossas trocas, assim, pelo menos pra mim, porque a Thalma, ela viveu um tempo maior que eu, logo ela tem experiências e visões de mundo que eu não acesso ainda por uma questão de tempo mesmo e de ter passado por coisas que eu ainda não passei. Então, sempre que a gente conversa, eu falo que ela aluga um triplex na minha cabeça, que eu fico, nossa, é verdade, né? Eu tenho que pensar sobre muitas coisas para estar viva e fazendo as coisas que às vezes só faz na prática, eu faço na prática, assim, né? Esse lance da administração do tempo, por exemplo, eu administro muito mal o meu tempo, eu tenho que trazer isso aqui, sabe? De estar sempre correndo, de estar sempre fazendo muitas coisas e aprendendo aos poucos também, né? Então vou aprendendo muita coisa com ela, assim, também, né? De como estar e viver e pensar a vida como algo que também está sobre o nosso controle. Quais são as coisas da vida que estão sobre o nosso controle e as que não estão também. Enfim, então foi isso. A gente se conheceu ano passado e viemos tendo trocas até então. E vocês duas abraçaram a arte como uma expressão de vida, mas também como um modo de ganhar o pão. A gente falou de pagar os boletos, né? Sim. Sim. Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, de guerras, adoecido, de polarização, de impaciência, intolerância,
qual que é o papel que a arte pode ter como instrumento, de cura, Hum. inclusão, de conexão com algo maior do que o seu próprio ego? Nossa. Aqui é assim, a É, gente não, eu dá bom acho que é dia e isso já vem para mesmo. a pergunta que Bom dia importa, e né. uma grande É, chapoletada na cabeça. é. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu entendo a arte como é uma expressão do espírito, uma de todos os espíritos, né. E o espírito que anima o corpo, ele que precisa ser cuidado primeiro. Eu sinto que muitas das guerras, dos problemas do mundo, eu entendo isso, crença minha, eu entendo que é karma. A gente vive num mundo arbitrário, né, não é o mundo natural, né, o computador não nasce em árvore, né, não cresce da terra. Então a gente vive num mundo arbitrário e o cosmos fica tentando corrigir, né. A gente vive num mundo egóico, e aí o espírito fica tentando corrigir. Esse é um conceito, sei lá, talvez muito abstrato, assim, mas que me ajuda a inclusive manter a calma e manter a paz de espírito para continuar criando, né, sem cair no desespero, sem cair na descrença, sem cair nessa sensação de impotência, porque existe uma potência, mas ela vem eu entendo, da união do mundo espiritual, do cosmos, né, do que é real, em relação a esse mundo arbitrário que a gente vive. E o artista faz essa ponte. A gente faz a ponte do que é da natureza humana, junto com esse mundo, né, em contraste com esse mundo que é arbitrário e foi criado pelo ego, né, esse acordo: "Ah, vamos ter dinheiro e vamos trabalhar e vamos montar um sistema que é baseado em escassez, que a gente vai estar sempre tendo que correr atrás, porque a base é a escassez". Mas essa base de escassez é um acordo. A gente concordou lá, enfim, no fundo do inconsciente, a gente concordou que a gente vai viver em cima disso. É papel do artista lembrar que isso é um acordo, que essa escassez não é real, que a gente tem tempo, a gente tem ar, a gente tem os recursos naturais, e se a gente está destruindo eles em nome de para poder ter escassez, para poder correr atrás, isso é um acordo. E a gente precisa lembrar que é um acordo, e eu sinto que a função da arte é principalmente isso, no mínimo porque a gente fica, né, nesse transe coletivo, né, e todo mundo, né, vivendo, né, cada um na sua frequência, mas dentro desse universo de transe, que a arte serve para quebrar, assim, fazer dar você sentir uma coisa diferente e fala assim: "Não, espera, o que que é isso? Como é que", né, não é que, vou acordar você do transe, porque, né, você acorda num transe para entrar no outro, né, ele não vai sair do transe nunca. Mas entender que é um transe, entender que é um acordo. Então a arte, quando ela toca, quando funciona, arte, não entretenimento, Uhum. não necessariamente entretenimento, né, e porque muito do entretenimento, inclusive, está muito relacionado a marketing, então a gente se entretém, que é para poder, né, prestar atenção nos comerciais. Né, a Adriana Falcão, a escritora, fala, eh, novela é uma coisa inventada para você assistir entre os comerciais, para você não mudar de canal entre os comerciais. Então tem arte, tem entretenimento, né, não entretenimento. A arte serve para mitigar essa esse surto coletivo que a gente vive. E eu complemento dizendo que eu acho que a gente vai ter diferentes tipos de arte para prestar, para fazer essa função, assim, do tipo, por exemplo, dentro da minha arte, eu escolho ser a pessoa que diretamente avisa sobre o sistema de escassez. Então você vai lá e aí, de uma forma muito direta, combater, questões
sociais que partem disso, né? Partem dessa polarização, das divisões, dos preconceitos que o sistema cria para que a gente se mantenha em guerra entre a gente e tudo mais. Então, eu e outros artistas escolhemos fazer essa função direta, de avisar. Outros artistas vão fazer uma função visual, então vai avisar através de obras de arte, de quadros, de pinturas, outras através da voz, outras através do corpo, dançando, performando, estando em lugares de muita resistência, assim. Eu acho que porque o lugar de entretenimento, querendo ou não, e não invalidando os outros fazeres, mas cai num lugar de manutenção também social. Quando se o artista para mim é uma pessoa que ela vai na contramão da sociedade já. Assim, você quer ser artista, você já tá indo na contramão da lógica que te pedem. Então, se você já tá indo na contramão, quando você vai na contramão para ceder o que eles querem, você não tá indo tão na contramão, você tá indo junto, sabe? Tá indo para o mesmo lugar, assim. Então, aí é onde a gente começa a ter uma geração de arte que o pessoal fala: "Ai, as músicas de atualmente não são mais como as de antes". As músicas de porque tem uma relação de venda. As pessoas querem viralizar no TikTok, as pessoas querem viralizar, querem ser top 1 no Spotify, tem a ver com um canal onde a arte está sendo empregada, não com a arte em si. Então você faz músicas de 30 segundos porque você quer viralizar. E aí a sua música tem só uma parte, só uma letra, e aí a gente vai tratar como arte. Eu vou falar, não vou invalidar que você é um cantor, que você tá fazendo as coisas, mas você tá fazendo parte de uma manutenção de algo maior, sabe. Em prol do seu bolso, em prol do que você quer, não vou entrar em mérito, mas é uma manutenção. Então eu acho que a arte, ela tem esse poder, essa capacidade. Eu estava falando isso com os alunos que eu fui na escola ontem. Eu falei: "Se eu chegar aqui e falar para vocês que o Brasil foi invadido e que a gente tá vivendo ainda um tempo pós-colonial", eles vão olhar pra minha cara e falar: "Hã?". Agora, se eu faço uma poesia sobre isso, que eu tô falando rimando, e eles estão tendo a sensação de que eles estão ouvindo uma música, mas eles estão aprendendo uma coisa de história, eles vão falar: "Nossa, é verdade, né, tia? Ó, uma coisa, né?". Então, tem esse lugar também de acesso, de se fazer entendido nessa, porque é muita coisa que passa na cabeça do artista. A gente borbulha o tempo todo e pensa sobre tudo. O negócio é como expressar isso, aí a arte vem nesse lugar de também acessar o que é o nosso ver sobre o mundo e ao que o mundo é de fato, sabe. Aí me veio um assunto que me interessa demais, porque eu percebo também, na hora de tentar provocar reflexões nas pessoas, a gente também vai para uma certa polaridade, que é ou a gente vai para o combate muito duro, que cria resistência, porque o outro lado se sente atacado e ele vai resistir, não vai refletir, ou a gente é muito soft, aquela coisa do vou mediar o conflito, integrar, etc, tal, e a gente não ajuda a pessoa de verdade também a se deslocar. Como é que vocês fazem para tocar as pessoas, para que elas de verdade saiam desse lugar anestesiado ou alienado, que no fundo é a mesma coisa, e se desloquem um pouquinho para uma reflexão sobre outras possibilidades de leitura do mundo e viver, né, essa história aqui nesse plano? Por exemplo, essa poesia que teve bastante visualizações e diferentes tipos de público. Pô, eu tô falando de contabilizáveis 60 milhões de pessoas que viram esse texto. Não são 60 milhões de pessoas que vão pensar igual a mim, mas e tanto que muitos comentários, também são negativos, né, o ódio ele vem, o hate ele vem, mas é um negativo num lugar que me interessa, que é um lugar de essa pessoa para comentar isso, ela teve que escutar, ela teve que pensar sobre, teve que gerar uma opinião mesmo que contrária. Logo logo esse ódio ele não é tão negativo para mim assim. Ai, Po ótimo isso. É muito louco de pensar, porque se a gente faz a arte, não é tipo, ah, que a gente vai ser o ser intocável, que a gente não tá apto a fazer coisas que não sejam legais. A gente tá. Mas nesse lugar, que era um lugar onde eu literalmente conto a história do Brasil. Aí muitos: "Mas não, você preferia estar vivendo na natureza, você preferia estar caçando bicho, você preferia estar comendo frutas". Minha vontade no fundo era responder: "Na verdade, se eu for muito honesta, na verdade eu preferia sim ter uma relação melhor com a natureza do que viver com uma contagem regressiva nessa terra". Tá ligado? Tipo, minha vontade macro era responder isso, assim.
Mas aí vem muito no eu. Nossa, mas se não tivesse tido a colonização, eu não existiria e eu não estaria aqui. Nossa existência é tão importante assim a ponto da gente querer se comparar e bater de guerra com o que é natural. Não sei se tem a ver também com a espiritualidade, mas, tipo, de entender que a natureza, ela não é só a natureza, ela também é uma força ancestral, tá ligado? Uhum. Tipo, nas águas, nos ventos, nas chuvas. Então, assim, você não tá lidando só com água, ou só com água, entre muitas aspas, né? Porque é literalmente o que a gente precisa pra viver. Então, tem muitos comentários, assim, eu acho que quebrar a anestesia pode vir de 2 lados, que é o encantamento, que é a pessoa ouvir e você ficar: "Nossa, que lindo que você faz, que legal que você produz, que ideia boa", mas também tem o contrário, que é você quebra a anestesia para fazer essa pessoa refletir sobre algo que ela não iria refletir sem a arte que você produziu. Bom ou ruim, a reação, mas ela refletiu. Então, acho que são 2 lugares, assim, de acreditar na arte que você faz, mas no meu caso, eu me pauto muito também no discurso que eu tô levando, de ter um compromisso com o que eu tô falando, assim, de pesquisa, de material histórico, de trazer coisas que eu tô respaldada em livros e em ancestralidade, para que não seja só sobre mim, seja não é uma opinião da pessoa sobre a arte que eu fiz e ela achar bom ou ruim, mas ela tem uma opinião sobre uma história, tá ligado? Sobre algo que não é só sobre mim. Então, eu acho que esse encantamento, essa anestesia, ela pode ser quebrada de vários jeitos e acho que cabe ao artista entender em que lugar que a gente quer quebrar também, né? Quais são os lugares que a gente pretende acessar. Pensando aqui. Sim. Não, eu concordo totalmente. Isso tem a ver com isso que eu disse, que de a gente fazer a ponte, né? Tem uma Uhum. responsabilidade, porque assim, independente se ia tocar pessoas ou não ia tocar pessoas, a Milena ia fazer aquele poema dela. Ela vai fazer porque ela precisa, porque de tudo que ela aprendeu, de tudo que ela viu, de tudo que ela sente, o que ela digeriu ali, e aquele poema saiu, mesmo se ninguém ouvisse, né? É que ela se colocou no mundo, né? Uma poetisa do slam, então e aí ela, né, tem as redes sociais, então ela gravou, a gente tem as redes sociais para gravar e ela postar essa pulsão dela e outras pessoas verem. E essa coisa que saiu dela, que foi espontânea, com propósito, né, com intenção, mas que é uma expressão dela espontânea, tocou o zeitgeist. Por isso que viralizou, porque as pessoas viram em alguma coisa dentro delas, identificou as que são contra, as que são a favor, as que não tinham nunca pensaram sobre isso, mas ressoou nelas. Esse ressoar não é o controle da Milene. Eu não, sim, tudo bem, ela é uma educadora, então ela sabe, ela entendeu que quando você, né, ensina alguma coisa, as pessoas vão se ligar e vão aprender. Ela entende a causa-consequência de se expressar e as pessoas receberem e levarem isso. Mas como as pessoas. Não dá para controlar como as pessoas vão. Assim, não dá para controlar o que vai viralizar ou não, por Uhum. exemplo. Então, muitos poemas que ela faz de várias formas diferentes, desse ponto de vista dela. Se vai viralizar ou não está no controle dela. Mas ela não conseguiria não fazer esse vídeo. E aí, posto isso, aí começa ela solta como artista, ela solta uma onda de discussões a respeito da colonização brasileira, da identidade brasileira. Então, quem defende vai defender, não, eu estou defendendo a minha existência, pode estar errado, pode ter vindo do lugar errado, mas eu existo, eu pertenço a isso aqui, então eu vou defender o meu pertencimento, nem que seja no cativeiro, eu vou defender o cativeiro para poder defender o lugar onde eu pertenço. Porque na Caraca. cabeça da pessoa, a pertencimento é mais importante do que o fato dela estar em cativeiro. Uhum. Por exemplo, e aí a gente pode levar para. Aí a gente vai entender a linguística, a gente vai entender condicionamento social, aí começa a se desdobrar em conversas que eu entendo são uma necessidade da sociedade. E aí, né, ela foi, né, uma das artistas que foi lá e colocou um assunto em pauta, e esse assunto pode virar, inclusive, uma aula
ali na frente, sabe? Pode virar muitas outras coisas, mas essa que é a função da arte, né? Você se expressar e a partir do momento que você viu que aquela sua expressão está reverberando, dar continuidade às conversas, dar continuidade a aprofundar, dar continuidade para continuar mudando, né? Que vai ser nessas pequenas, porque as coisas sempre mudam. Qual direção dá para mudar? Sei lá, com a livre associação de ideias, mas ultimamente eu tenho pensado mais conscientemente como é que eu posso abordar os assuntos que eu já sei, as coisas que eu sei que reverberam na sociedade, de forma a mudar ou mudar. Como é que se muda a opinião pública? Basicamente, como é que a gente evita perder as próximas eleições para a extrema-direita? Como é que a gente conseguiria evitar isso? Eu não acho que seja possível, mas um movimento seria justamente tentar fazer arte para influenciar o pensamento das pessoas e elas entenderem quais são as suas opções e por que aquelas opções estão sendo dadas no campo das ideias meses, um ano antes dela precisar tomar essa opção, para ter tempo de digerir as suas decisões, em vez de ser durante as eleições, sabe? Porque durante as eleições já está tarde, tem que pensar antes. Né? A extrema-direita está aqui preparando anos antes, 4 anos antes, estava preparando a próxima eleição. Qual é a função do artista? Que é a pessoa que levanta essas ideias, bota essas ideias em voga, para depois, se essas ideias virarem moda, aí que os políticos vão poder surfar nela. Porque as ideias, a moda, os trends, não é a política quem faz, não é a campanha política quem faz, é a própria sociedade via os seus artistas antes. Né? Então, sei lá, por isso que é tão importante o artista não fazer comercial de bet. Por que é importante não fazer comercial? Mas eu vou ganhar um dinheiro louco, poxa, é só um comercial. Não, mas isso tem consequências muito danosas para a economia inteira do país. Como é que a gente, né, ele não teria tanta atração se você não tivesse um artista que você gosta, respeita e admira, dizendo, vai lá, faz sim. Não, então, como é que a gente se torna o artista que as pessoas respeitam e admiram, que fala, e que tal não? Que tal, olha, você está caindo, sabe? Esse poder político que o artista tem, e que a gente não tem particularmente um controle das consequências, mas tem controle das ações, tem controle da intenção, da direção, de onde sai a flecha. Né? Se ela vai atingir, quando atingir, o que vai acontecer, a gente não necessariamente sabe, mas a gente tem uma noção de por onde a gente quer direcionar o impulso. E aí, a boa intenção faz muita diferença. Acho que você está trazendo um tema que, para mim, vai para um fluxo que tem a ver com responsabilidade e escolha. Eu vou trazer aqui 2 formas de expressão que podem ou não ser chamadas de arte. Aqui eu vou chamá-las de alguma forma de arte. Uma que eu produzo para manipular o outro, seja com boas intenções ou más intenções, tá? Assim, mas assim, eu penso no meu público e o que eu vou fazer para que ele se desloque do ponto A para o ponto B, qualquer que seja o ponto A, o ponto B, consumo de ideias, consumo de produtos, o que quer que seja. E tem uma outra que acho que também surgiu aqui, que não é um movimento para fora, ele é um movimento para dentro. É uma expressão onde, arrebatado por alguma questão de vida, normalmente, né? Eu agora falo também como artista, porque eu adoro escrever desde os 12 anos, então aqui eu estou também me colocando agora aqui nesse lugar. E quando eu percebo que, arrebatado por alguma coisa, por uma paixão, por uma dor, por uma reflexão muito difícil, por um momento, e eu mergulho dentro de mim,
quanto mais eu mergulho e de alguma forma, consigo expressar isto que eu esta caminhada e este lugar que eu experimento de uma forma conectiva, no meu caso, através das palavras escritas, mais capaz de me conectar com o outro, eu me torno, porque este mergulho não quanto mais profundo, menos em mim ele é. Uhum. É como se eu acho que você trouxe o tema da alma do espírito, né, a gente pode chamar do campo, da fonte, do inconsciente Uhum. coletivo, campo acástico, tem N Sim. expressões, possíveis para a gente descrever esse lugar. Mas, quando isso acontece, eu acho que de verdade a gente toca as pessoas e convida elas a ir para um caminho, mais, potente e mais autônomo, né, porque eu não estou manipulando o outro, seja porque eu tenho uma ótima intenção que eu quero que ele vá para a esquerda, direita, etc, tal, né. Eu estou de verdade convidando ele a uma dança cósmica, a ir comigo a um lugar tão profundo que eu e ele não estamos separados. Seja ele de esquerda ou de direita, seja Uhum. ele um velho ou um novo, seja ele preto ou branco. Uhum. Né? Então, para mim, assim, tem um músico norte-americano, eu já citei ele algumas vezes aqui no podcast, a quem me acompanha há muito tempo fala: "Pô, outra vez, Fábio, outra vez", né. Uhum. Isso é coisa de gente velha, ficar contando as mesmas histórias, mas é um músico, negro-americano de blues chamado Daryl Davis, que, tem um documentário contando um pouco sobre uma estratégia que ele adota para ser um antirracista. Ele convida isso durante, né, muitos anos ele fez isso. Ele convida líderes da Ku Klux Klan, da KKK, para conversar com ele. Ah, ó. Ele convida para sentar numa mesa de bar, num café, alguém que ou quer que ele morra ou, na melhor das hipóteses, considera ele um ser menor. E ele faz isso, convida para diálogos e debate. "Por que você acha que eu não mereço viver? Ou por que você acha que eu sou um ser inferior a você?", etc, Ele tal. convida e eles vêm? E eles vêm. Né, e ele documenta isso, né, documentou isso. E sabe o que acontece com o tempo? Ele vai inclusive em alguns rituais, ele vai nos rituais. Hum. Ele é convidado para ir nos rituais, então venha conhecer os rituais. Com o tempo, esse líder e ele se tornam amigos. E o que acontece com o tempo? O líder se arrepende e sai da KKK. E qual é o troféu deles? Olha, até me arrepia aqui, no podcast não dá para ver que arrepia, né, mas Uhum. assim, estou falando, é verdade. E ele coleciona, e aí no final esse líder dá de troféu para ele a veste da KKK. E ele Ah, coleciona, ele tem dezenas de vestes da de KKK. pessoas que ele converteu. Então, eu estou dizendo isso, claro que é radical, né? Então, e esse documentário chama Incidental Courtesy, inclusive está no YouTube, não estava no YouTube, está agora integralmente no YouTube. Eu sempre recomendo que as pessoas assistam, né? Porque eu acho que tem maneiras da gente mais eficazes da gente realmente ajudar o outro a se deslocar, né. Sim. E acho que esse lugar da gente experimentar, a possibilidade de se conectar porque para o Daryl Davis fazer isso, ele tem que estar muito potente. Nossa, ele tem que ter um estômago de aço. É, Nossa. e ele tem que acreditar muito que ele tem que se conectar com algo muito maior do que ele. É. Onde ele já se vê num lugar não separado desse, que Hum. quer que ele morra, Hum. que considera ele um ser inferior. E acho que tem algo na arte, e eu sinto que vocês 2 fazem de formas diferentes hoje, que vocês buscam ir com essa profundidade na alma humana, mas começa pela própria alma, Uhum. Uhum. por visitar, né, os próprios demônios. Então, queria, falar um pouquinho mais sobre isso. Como é que vocês fazem como é que é esse processo criativo de mergulhar, né, nesse caldo, às vezes escuro, nessa noite escura da alma, às vezes que aparece, ou nesses lugares de muita raiva, de muita dor. Eu queria trazer isso aqui. Essa sua história me fez lembrar o Krishna conversando com Arjuna na beira da guerra, ali no início da guerra, que ele é tão simbólico, né? Você leu o Bhagavad Gita? Mm-mm. Ai, lê. Ai. Eu já tentei, eu confesso que eu já tentei, ainda tenho a oportunidade de ler, mas Ah, também não, não consigo gente, ler inteiro, leiam, né. leiam.
eu já li umas 3 vezes, assim, porque ele foi esse momento é um momento crucial no livro, na história, porque, né, tem a história dos irmãos, enfim, uma divisão, enfim, estão à beira de uma guerra, estão à beira de uma guerra. O Arjuna com a sua família e seus amigos e a sua comunidade, e os 1000 primos dele do outro lado e tal. E aí ele entra numa crise, porque ele é um líder que está levando o povo dele para uma guerra de território, né? Uma guerra, bem claramente, e ele sabe que não só ele pode morrer, mas ele pode, né, porque esse o sacrifício dele é o sacrifício dele, mas que ele está levando a família dele, os amigos dele, as pessoas que ele ama, para se sacrificar, né? Né, ou morrer, ou ficar, né, brutalmente ferido, né? Em nome de de uma disputa que é intelectual em um lado, que te faz tomar decisões, né? Mas enfim, mas de qualquer maneira a disputa começa no campo das ideias, né? Se você disser, ah, tá bom, então eu não vou, ah, tá bom, não vou brigar por isso, vou dar as costas, vou sair andando, né? É, e no caso né, é muito extremo, né? E aí o Krishna, né, essa deidade, chega para ele e faz um discurso lindo falando sobre que meio que isso é tudo maia, isso é tudo um grande sonho, isso nem está exatamente acontecendo, isso é um sonho. Dentro desse sonho, do plano do sonho, é isso que está acontecendo. Isso faz parte da história de Maia, mas então, assim, toma responsabilidade pelo seu papel na história. O que está seguindo é a história. E aí aqui, isso não é isso só agora começa a minha memória inventada, que é assim, se você não cumprir o seu papel na história, Pai Delma, o próprio universo vai incumbir um outro ser a fazer esse papel, porque é a história que está acontecendo. O que está acontecendo não é a sua vida, não é a vida dos outros. Você vai nascer, você vai viver, você vai morrer. O que efetivamente está acontecendo? A história Maia viva, um mundo, um campo inteiro de ilusões. Se você tem isso com clareza, você luta integralmente, você luta com todo o seu ser, porque você está encarnando a sua função, o seu papel numa história que está acontecendo. Eu tenho um pensamento para mim de quando, né, eu preciso, eu preciso, assim, viver a minha arte, né? Às vezes músicas me acordam no meio da noite, elas me obsediam, assim, eu sou obsediada por canções, obsediada por conceitos, obsediada por ideias. E aí o que me vem é assim, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer, vai ficar fazendo falta. Ninguém vai fazer do jeito que eu faço, e até achar uma outra pessoa capaz de fazer, isso vai ter consequências enormes no campo do Maia mesmo, no campo do que está existindo enquanto história, a história do mundo, a história da humanidade. A gente tem o nosso papelzinho, a gente cumpre com ele da melhor maneira possível, com coragem, com integridade, dentro daquilo que nos foi confiado, né? Porque o que é a gente? A gente é muito fruto, a gente é totalmente fruto do nosso meio, da nossa criação, do nosso ambiente, das pessoas com quem a gente convive, né? Do lado tem uma escolha, mas ela é até a escolha arbitrária, porque o que te foi dado para poder escolher não é da sua alçada, né? Então, viver, saber que é tudo uma grande ilusão, né, que esse mundo é arbitrário, e a partir disso cumprir com o seu papel. Então, se é o meu papel fazer toda a campanha possível para tentar mitigar a Beth, que eu entendo faz parte de uma guerra cognitiva, que a gente foi atacado, porque, poxa, não pode jogar, não pode ter jogo do bicho. Ah, e aí de repente tem Beth,
E a Beth está minando a economia do país, de quem é mais pobre, para manter as pessoas pobres na pobreza. Eu não tenho dúvida de que a, a, essa calamidade que são as Beths foi um plano externo, provavelmente, né? Para manter o Brasil na escassez, para manter as pessoas viciadas, para manter. Então, se a minha posição trabalhar para que eu vou fazer isso, mesmo sabendo que isso tudo é um grande sonho, que é uma grande ilusão e de que é a vida vai continuar vivendo através de nós. E ela é maior do que nós. Ao mesmo tempo, eu vou cumprir com o meu lado, com o meu garra, afinco e o meu melhor. Porque está comigo a bola de ser a pessoa que faz, de ser uma das pessoas que faz o movimento para mitigar um grande mal. E sabendo que tem outras pessoas que vão fazer exatamente o oposto. Do outro lado, ela vai estar do lado dizendo assim: não, vai lá com objetivos outros assim de controle. No outro papel. É, um outro papel, mas ainda é um papel numa história gigantesca e muito complexa. E muito louco pensar que acho que eu vou acrescentar um outro ponto de vista a essa discussão, que o acessar os próprios demônios dentro da sociedade que a gente vive não necessariamente quer dizer só uma luta psicológica, mas como que você faz arte quando você tá com fome? Hum, Como você faz arte quando de 24 horas do seu dia você passa 5 em transporte público, lotado. Tipo, é um lugar que não é só uma escolha, mas é uma condição a você estar vivo, você fazer arte, sabe? Tipo, é o que precisa ser feito, não só porque, pô, sendo honesta, sendo uma artista marginal e periférica, eu estou num campo enquanto artista periférica, que não é um campo que todo mundo acessa, que é o campo de ter uma visibilidade, que é tipo uma exceção, uma agulha no palheiro entre um grande conglomerado de artistas que literalmente sobrevivem, sabe? Que precisam dessa de estar ali para se manterem vivos mesmo assim. Então, eu acho que é uma o combater, o resistir, ele não vira só opcional, é a única opção que a gente tem. É o que tá dado pra gente, sabe. Eu tenho um amigo que ele é um poeta, e ele estava na operação que aconteceu na favela do Moinho, né, ele mora na favela do Moinho, e, pô, os cara estava sendo impedido de sair da favela, sabe. A GCM, a rota estava fechando a saída da favela para trabalhadores. E algumas pessoas com risco de perderem os seus empregos, porque aí você tem ali um lugar que é você não tá vindo para o trabalho, você tá atrasado, você só não vem, mas tipo: "Moço, eles estão impedindo a gente de sair daqui de casa". E é onde a favela do Moinho como um todo começa a se organizar, independente de posição política, para fazer protestos e resistirem, porque tinha a ver com ir e vir deles. Olha que louco, tá ligado? sim. Esse meu amigo poeta, ele foi atingido, né, ele foi baleado ali por uma bala de borracha e ficou com uma marca enorme nas costas, assim. E dentro do que ele podia fazer ali, dentro do que ele consegue fazer, do que é o que ele sente, o que ele vive, o que ele fez. Arte. Em cima dessas dores que ele sofreu, mas não só arte porque, tipo, eu preciso expressar, mas arte porque eu preciso falar sobre o que tá acontecendo, porque eu preciso que alguém olhe pra cá. Preciso que vocês olhem pra cá, que vocês vejam o que tá acontecendo. Porque viralizou o vídeo dele tomando tiro, mas não mas ok, vocês estão viralizando a imagem de mais um preto tomando tiro, ótimo, mas eu preciso que vocês escutem exatamente o que tá acontecendo aqui. Então vira um lugar também de muita resistência, porque é isso. Porque é o que a gente tem é o que das armas que ofereceram no campo de batalha, a que a gente tem é a nossa voz, saca? Então, e se até isso querem tirar, então fazer arte, se manter ativo, se manter falando, se torna um ato
de resistência nesse papel, né, que a Thalma traz pra gente cumprir na sociedade. Vira é o que a gente tem a fazer, sabe? Então acho que esse lugar de como que é o acessar esses demônios, o trazer, ele não é só tão, não é só é um conflito interno, é um conflito interno também, porque é isso, né? Você fica tipo, pô, quando você tá nesse processo de se entender artista, né? Que é isso. Você tem esse processo também de entender que é o que, que você vai ser artista dentro da realidade que você vive. E aí você fica num conflito de tipo, pô, então é isso, eu vou ser artista, eu só consigo fazer arte, é o que eu consigo fazer. Se qualquer outro lugar que eu estiver fazendo, eu não vou estar me sentindo vivo. Eu já tentei e não consigo. Ai, passei anos e anos trabalhando em outro lugar, mas a minha área é essa, eu só me sinto vivo fazendo. Então, e você quer se sentir vivo. Uhum. Você quer se manter ali ativo, então você vai enfrentar isso, sabe? Você vai ir atrás. Muitos artistas se perdem no caminho. É um discurso que você escuta muito em muitos lugares. Quando eu vou recitar, nossa, eu também cantava, mas eu tive que parar porque trabalho. Ah, quando eu era criança eu escrevia. Por que você não escreve mais? Ah, não sei. Perdi o gosto. Ah, não faço mais, não gosto mais. Ah, gosto de ver fazendo. Eu gosto de estar aqui assistindo quem faz. Ah, mas você também faz? Ah, não, eu não sou artista, não. Eu toco violão, mas você não é artista? Não, você tá aí umas notinhas, sabe? E aí a sociedade em si já vai minando artistas em potencial. Então, você ser artista já é você sobreviver a algo que tentou te impedir, tá Sim. ligado? E você ser artista profissional, assim, isso quando você toma artista como profissão, porque sabe o que me dói quando ouço um relato assim? É que a pessoa não faz nem por hobby, ela não se dá ao luxo de escrever só porque ela tem tesão de escrever, independente se alguém vai ver, né? E a gente sabe o quão faz bem, por exemplo, né? Sei lá, eu escrevo todo dia de manhã, eu acordo e escrevo alguma coisa. Essa expressão é uma expressão de autocuidado. Lazer, que é um direito constitucional, inclusive, faz parte da sua higiene, da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Se você se expressar artisticamente, mesmo que não seja a sua profissão, mesmo que você não vai, sabe, não vou para o slam, eu não vou mostrar para ninguém. Mas a pessoa se furta de fazer isso para ela mesma. Isso é a coisa que mais me dói. Que é o que a máquina faz, né? Ela é uma máquina de quebrar espíritos, de quebrar a sua, não é só tipo a autoestima, mas isso, a própria expressão que alimentaria a sua autoestima, as ações e as coisas pequenas do dia a dia que te fariam mitigar tantas dores, né? Um descanso para, enquanto eu estou aqui cantando essa canção, tocando meu violão, meio mais ou menos aqui com os meus amigos e tal, existe um tempo e um espaço físico real onde você não está vivendo, né, toda a outra opressão. Você meio muda de dimensão e tem um pouco de descanso, um pouco de alento para alimentar o seu espírito para continuar, porque, né? Porque essa guerra de Maia, ela é absolutamente real, ela está destruindo povos inteiros hoje, assim. E aí quando a pessoa que não saber que as pessoas são minadas, inclusive, do tempo que elas têm com elas mesmas, com a sua arte, com a sua expressão, acho que é das coisas que mais. É muito triste. A gente está chegando aqui ao finalzinho do episódio, mas eu queria fazer uma Já? última pergunta. Pois Nossa! correu, né? Sim. Mas eu queria fazer uma última pergunta que é fundamental aqui, né? Assim, para a gente poder fechar ouvindo um pouco mais vocês, né? Se vocês pudessem, assim, produzir uma faísca, fazendo aqui um merchan aqui, um livro ótimo, chama Faísca da Revolução, está aqui comigo, tá? De uma grande poetisa vencedora de slam chamada Milene Vitória, então está aqui, né? Mas se vocês pudessem produzir uma faísca em quem está nos escutando, que faísca seria essa, né? Alguma coisa assim, fala, puxa, uma pequena faísca de luz ali
e cada uma gostaria de deixar como um desejo? Hum. Eu gosto desse tempo de pensar. Todos gostamos. Eu acho que a faísca que eu tiro dessa conversa aqui hoje é sobre valorizar a expressão artística, a expressão criativa, né, valorizar a expressão criativa e proteger a sua própria expressão criativa a todo custo, acima de tudo. É assim, no ônibus, sabe, no transporte público lotado, fechar, olhar as pessoas e encontrar o que há de beleza, não fora, mas dentro. E assim, no transporte público lotado, ler o livro, ouvir a música, aprender uma nova canção, conversar com alguém do lado, ficar em silêncio, observar a cidade, ficar em silêncio e sentir o seu próprio corpo. E assim, eu sou a pessoa que anda de headphone e fica dançando, né, na rua. Ela é mesmo. Sou, sabe? Eh, Dentro de toda a situação de adversidade da vida, que são todas, que são muitas, assim, esse mundo é uma máquina de moer espíritos mesmo, sim, um negócio mal, um mal anda pela terra. Proteger a nosso olhar criativo acima de tudo, acima de qualquer coisa, porque esse é o campo onde você consegue buscar força divina, assim, força sagrada, força espiritual, força da vida. A vida em si pulsando do teu corpo tem uma potência que, bem canalizada, salva você, sua sanidade, e aí você protegendo você, sua sanidade via criatividade, vira uma referência e um exemplo para outras, todo mundo do seu lado, dos seus amigos, da sua família, sua comunidade, todas as pessoas que você que te veem, que te veem sem fone de ouvido, sem nada, dançando no transporte público, com um sorriso largo, e a pessoa falando: "Que diabo está acontecendo com essa pessoa?". Mas esse espírito, ele é absolutamente contagiante. Uma pessoa, sabe, que encontrou, e é só via criatividade, eu não consigo, eu não conheço nenhuma outra maneira de encontrar isso dentro de si. Encontra um ponto de de transgressão transcendente e consegue colocar o sorriso plácido, honesto, e Uhum. ser esse corpo plácido, honesto, com um quê de alegria, no meio do inferno, ajuda toda a comunidade à sua volta a sobreviver. A sobrevivência, ela vai vir do espírito humano lutando contra tudo, e é via a criatividade. Então, proteger a sua criatividade, proteger a sua curiosidade, proteger a consciência de que, apesar de tudo, tudo é possível. Milagres são possíveis, né, e que o espírito vivo, ele é contagiante e ele faz bem, assim, a gente não sabe onde esse bem vai parar. Então, assim, fazer uma força de transformar, se transformar num diamante no meio dessa pressão toda, coisa que a Milene faz com maestria, inclusive. Ai, meu Deus. Agradeço. É muito muito louco, eu acho que acho que eu vou tirar minha resposta também do que a Thalma disse, que é o proteger a curiosidade. E se manter curioso e se manter vivo, assim, de tipo, curiosidade. As dores que a gente sente, às vezes a gente individualiza elas e não entende que tem contexto histórico, que tem contexto social, que tem contexto da atualidade e que existe uma geração vindo
que existem crianças vindo que são seres curiosos nesse mundo. Olha que maluco, eles são seres curiosos nesse mundo que mata a curiosidade, que quer que todo mundo pense igual, quer que todo mundo não tenha, e eles estão crescendo agora. Então eles vão querer buscar uma identidade, eles estão no processo de buscar identidade, e a gente tem outras pessoas, como a gente conversou anteriormente, pessoas que estão algumas gerações à frente, que também não entendem como é esse mundo, mas viram o mundo antes da gente chegar. Então, acho que proteger a curiosidade é você ter um senso coletivo de que as nossas dores, as nossas lutas, elas não precisam ser individuais, elas não precisam ser solitárias, que a gente não precisa estar só. Partilho dessa sensação de, tipo, esteja curioso sobre as pessoas que estão ao seu redor, no transporte, nos trens, nas ruas, assim, são pessoas, poxa, tem os nomes delas, sabe? Elas têm. Todo mundo é digno de receber um bom dia, mesmo aqueles que você não conhece. Então, eu acho que a arte ela pode curar a partir do momento que você está ouvindo isso, você que está aí na sua casa ouvindo esse podcast, está ouvindo isso de duas artistas que entendem que a arte também é muito coletiva, né? Você pode fazer arte para si, mas ainda você fazer para si é uma troca de você com você mesmo. Então, é um ambiente de troca, um ambiente de escuta e de apreciação, mas também é um ambiente de conscientização de que, ok, o mundo tá maluco e a gente sabe disso. A gente consegue fazer coisas se a gente olhar e se manter com vontade de olhar para as coisas. Então, se pudesse sair uma faísca daqui não tenha medo de ser curioso e de questionar e de se perguntar e de ouvir também, que é tão importante quanto falar. E aí eu acho que é isso. Concluo as ideias. Muito obrigado, Milene, Thalma, que conversa. E como a Thalma falou, mas já, as boas conversas têm essa condição de dizer, né, de que a gente comenta, né? Nossa, mas eu quero continuar conversando, né? Tá muito boa a conversa. Então, agradeço as duas, foi Obrigada, Fábio, demais. adorei a conversa, adorei o encontro. E eu aproveito para relembrar a vocês e aos nossos queridos ouvintes e espectadores que nos acompanham no Spotify e no YouTube, que a faísca que a gente quer deixar também como Lady Free Road nesse movimento é que quando você de verdade para escutar com curiosidade genuína, com profundidade, uma outra pessoa que, em essência, é sempre diferente de você, você se encanta. E quando você se encanta, o outro também percebe esse encantamento, ele se encanta com o seu encantamento. E na presença do encantamento não existe nenhum preconceito, nunca. Então, vamos lembrar disso sempre. E meus próximos convidados, eu também uma dupla, eu nunca falo os nomes, eu gosto de deixar em suspense. Daqui uma semana eu vou estar entrevistando uma pessoa com 24 anos, outra com 56, que também vão estar conversando aqui comigo sobre a construção de um mundo onde não apenas a idade deixe de ser usada como uma métrica de valor, mas também o preconceito. E no caso deles, a conversa vai ser sobre um preconceito que é das formas mais terríveis que ele se manifesta, que é o racismo. Esse vai ser o tema do próximo. Tá bom? Mais uma vez, obrigado às minhas duas divas e musas. Obrigada, Fábio. Obrigada, Milene. Obrigada, Thalma. Obrigada, Fábio. O espaço de troca é sempre muito positivo. Estou muito feliz hoje. Espero que você que está aí em casa tenha gostado também dessa conversa, que foi muito legal por aqui. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.